Então, olá a todos. Eu vou apresentar os highlights do ESP em 2023, que aconteceu de 11 a 14 de setembro na cidade de Lyon, na França. E o tema do congresso, né, era Viva Saudável com uma ótima nutrição. Uma das primeiras mesas que eu acompanhei, que foi bastante interessante, foi sobre câncer, né? E o tópico era alvos metabólicos ou alvos nutricionais nos pacientes oncológicos. A mesa, ela falou muito sobre caquexia, os palestrantes falaram muito sobre a caquexia no câncer e que ela envolve muito mais do que a perda de músculo esquelético. Ela está relacionada também com a redução da qualidade e do tempo de vida nesses pacientes, pode influenciar na descontinuação do tratamento oncológico, é também um forte preditor de prognóstico nesses pacientes. E um grande problema da caquexia é que ela é parcialmente revertida com suporte nutricional convencional. Então, a gente tem, nem sempre tem sucesso com a terapia nutricional. E também não tem um tratamento definido para o tratamento da caquexia. E até 30% das mortes pode ser atribuída a essa síndrome. E uma das mesas que eu considerei muito interessante foi da Bindels, que ela trouxe sobre a caquexia no câncer e os crosstalks metabólicos teciduais. Então, ela trouxe toda essa imagem bastante interessante de um estudo bem recente, que ela fala de toda essa interação entre os tecidos, né, tanto o tumor afetando a massa muscular e o tecido adiposo, e o tecido adiposo, por sua vez, também levando a uma perda de massa muscular. O tumor também afetando, né, fazendo essa interação com o cérebro, e o cérebro levando à perda de massa muscular por liberação de alguns hormônios, neurotransmissores. A liberação do RANquiL, que vai influenciar no tecido ósseo, que vai levar a uma perda óssea, e essa perda óssea também vai agravar a perda de massa muscular. Então, tudo isso causando, né, agravando a perda de massa muscular. E eles também trouxeram esse conceito, né, de macroambiente expandido do tumor, que afeta todo o nosso organismo, e eles reforçaram também a importância do intestino, da microbiota intestinal nesse processo. Com relação à microbiota, a palestrante trouxe essa imagem bastante interessante para retratar tudo o que a microbiota intestinal vai influenciar no paciente oncológico. Ela reforça também que existem diferenças importantes na composição e na função da microbiota entre os pacientes com caquexia e sem caquexia. Então, a caquexia também está relacionada com a microbiota. E alguns pontos, né, que ela reforça é que a ação vai acontecer não só no intestino, mas também no tecido muscular, como, por exemplo, os ácidos graxos de cadeia curta, né, principalmente o butirato, que é produzido pela fermentação das fibras no intestino, vai afetar a massa muscular e a função muscular, e isso afeta positivamente. Os ácidos biliares secundários, eles também vão estar relacionados com liberação de alguns metabólitos que vão influenciar na hipertrofia e na biogênese mitocondrial, afetando positivamente a massa muscular. E ela reforça também que existem estímulos negativos, como, por exemplo, provenientes do metabolismo de aminoácidos, que vão resultar na redução da proliferação e da função mitocondrial no músculo. Então, dependendo da microbiota que esse paciente apresenta, ele vai ter
impactos positivos e negativos na massa muscular. Ela apresentou um estudo bastante interessante em pacientes com leucemia, e esses resultados eles foram no diagnóstico do paciente, então não houve intervenção quimioterápica, antibiótico terapia, nada. Aqui é apenas a avaliação da doença nos pacientes. Ela encontrou que 77% dos pacientes já se apresentavam pré-caquéticos no início. Eles apresentavam redução do apetite, redução da força muscular, alteração na homeostase de glicose, aumento de inflamação e aumento do GDF-15, que é anorexígeno, aumento de sinais de alteração na barreira intestinal, com aumento da proteína ligadora de lipopolissacarídeos e redução da citrulina, que é um marcador de função ou massa de barreira intestinal, além também de estar relacionada com a fraqueza muscular. E eles encontraram também uma alteração na variabilidade das bactérias intestinais. Tudo isso pela existência da leucemia. E eles também analisaram, né, a microbiota desses pacientes, e eles encontraram que as alterações nessa microbiota estão relacionadas com desordens metabólicas e desordens inflamatórias. Um dos pontos que ela destacou foi que eles encontraram uma bactéria X, que ela está reduzida nesses pacientes, e que essa bactéria ela está relacionada com a redução da citrulina e com a fraqueza muscular. E a citrulina, por sua vez, ela está relacionada com alteração na barreira intestinal e também está relacionada, agravando também a fraqueza muscular nesses pacientes. Outras alterações que eles encontraram é que existe um aumento de bactérias específicas, e aqui eu não trouxe o nome dessas bactérias, mas elas foram relacionadas com a anorexia e com o aumento da PCR, então com quadro inflamatório, e outras bactérias específicas que estavam reduzidas foram relacionadas com menor IMC nesses pacientes e uma redução da função da barreira intestinal. Esse artigo ele foi submetido a uma revista, então acredito que em breve seja aceito e publicado, mas os dados são realmente bastante interessantes. Além disso, também se falou bastante sobre a perda muscular no câncer, né? Então, a Roberta Sartori, ela trouxe toda essa explicação da plasticidade do tecido muscular, que existe essa capacidade de hipertrofia e perda de músculo, e que é bem importante a gente se atentar para a prevenção da perda da massa magra nesses pacientes, porque está relacionada com melhora da sobrevida. E ela explanou bastante a respeito da junção neuromuscular nesses pacientes, né, nos pacientes com câncer, caquéticos, porque essa junção neuromuscular ela está afetada. E o intuito dessa palestra era falar sobre as drogas que podem auxiliar no tratamento do ganho de massa, né? Então, ela trouxe alguns estudos experimentais, estudos em ratos, e aqui eu trouxe uma imagem, né, que ela mostrou, uma reprodução de uma imagem que ela mostrou de como que pode haver a interação da droga e o resultado, o impacto na massa muscular. Então, aqui, impedindo a atrofia muscular, estimulando o crescimento muscular e preservando a função da junção neuromuscular. E aí ela trouxe diversos estudos falando sobre essas drogas que vão interferir, que podem interferir tanto nessa cascata de citocinas pró-inflamatórias, que vão reduzir a perda da massa muscular, dessas drogas que atuam na junção neuromuscular, e ela chamou de drogas multi-alvo, então drogas que podem atuar em mais através de mais de um mecanismo. E que para usar essas drogas é importante considerar a idade, o sexo e o tipo de câncer. Mas é uma possibilidade nesse tratamento. Uma outra mesa falou sobre os fatores nutricionais
durante e após o câncer. Então, é um grupo de especialistas que fez todo um levantamento de literatura, né, para identificar o que a gente tinha na literatura relacionando fatores de risco e fatores de proteção para câncer, e eles classificaram como sugestivos, prováveis e convincentes, tanto para protetor quanto para causador da doença, e avaliou isso tanto na mortalidade, quanto na progressão da doença, quanto na recidiva. Então, aqui eu trouxe duas imagens, né? Então, por exemplo, eles avaliaram o álcool como provável fator de risco para o desenvolvimento de câncer, a soja como um provável fator protetor para recidiva de câncer de mama, as fibras como um fator de proteção provável para mortalidade em geral no câncer de mama, e assim para vários outros componentes. E aí, posteriormente, né, depois que eles avaliaram todos esses nutrientes, os alimentos específicos também, eles elaboraram uma recomendação. Então, aqui tem o paper, né, publicado no ano passado, e basicamente as recomendações falam sobre prática de exercício físico, alimentação saudável, manter peso saudável, consumir uma dieta com cereais integrais, frutas, vegetais, limitar o consumo de gorduras e açúcares, carne vermelhas, limitar o consumo de álcool, e isso teria um impacto positivo no câncer. E aí, em 3 momentos também, né? Antes, durante e depois do tratamento de câncer. Se falou bastante a respeito de atividade física também, com foco nos pacientes oncológicos. Aqui eu trouxe uma dos estudos apresentados pela Lawrence, que ela falou a respeito do impacto da baixa massa muscular nos pacientes oncológicos, né? Isso já está bem estabelecido na literatura, está relacionado com maior mortalidade, maior complicação, redução de qualidade de vida, aumento da toxicidade da quimioterapia, impacta também na sobrevivência desses pacientes. Então, é muito importante que a gente busque estratégias para manutenção, né, para evitar essa perda de massa muscular no paciente oncológico. E ela trouxe o guideline da ESPEN, né, o guideline prático da ESPEN, que fala tanto das intervenções nutricionais quanto da recomendação de exercício físico. E aqui eu vou destacar os pontos que ela falou brevemente, né, então é bem importante estimular o aumento da ingestão oral nesses pacientes, oferecer suplemento nutricional oral, caso esse paciente não consiga atingir todas as necessidades pela alimentação convencional. É importante tratar as causas da ingestão reduzida, né? Então, se o paciente tem náusea, vômito, mucosite, a recomendação de energia para esses pacientes é de 25 a 30 quilocalorias por quilograma por dia. A recomendação proteica de 1 a 1,5 gramas por quilograma de peso por dia. Caso o paciente não consiga atingir as necessidades por via oral e com a adição de suplemento, a alimentação com reforços, né, ele pode precisar da nutrição enteral ou então até mesmo da nutrição parenteral, caso ele não atinja suas necessidades. Um outro foco bastante importante, né, que ela reforçou, foi o resultado que o Effort Trial nos trouxe em 2021, que analisou, né, o suporte nutricional individualizado versus um cuidado padrão nos pacientes com câncer,
E aí esse cuidado individualizado, seja por ajuste alimentar, seja por fortificação da alimentação, seja por suplementos nutricionais orais. Encontrou uma redução na mortalidade, e esse foi o principal ponto que ela reforçou, melhora na qualidade de vida e diminuição do risco de declínio funcional. E ela falou muito, além da nutrição, ela falou bastante também sobre a atividade física antes e durante o tratamento oncológico, né, que é uma das recomendações. Então, ela trouxe esse estudo que falou um pouquinho sobre o impacto do exercício físico em cada uma das fases do paciente oncológico, e ela reforçou que é importante fazer tanto exercício de resistência quanto atividade aeróbica, porque o exercício de resistência melhora a função cardiopulmonar, a força, a quantidade de massa muscular, a funcionalidade, e a atividade aeróbica, além também de melhorar alguns desses pontos, melhora sintomas como a fadiga, por exemplo. E ela reforçou, por esse outro estudo, né, trouxe essa revisão sistemática que falou dos tipos de exercício em cada fase do tratamento, e também nos traz se esse exercício precisa ser supervisionado ou não. E que é importante que a gente oriente esses pacientes a fazer exercício físico, né? Mas como fazer isso na prática clínica? Então, ela sugere que a gente avalie se esse paciente faz atividade física regular, qual que é a frequência, quais são os exercícios, que a gente recomende que esse paciente faça exercício físico, então exercício aeróbico de moderada intensidade, que é classificado como aquele exercício em que você consegue conversar, mas você não consegue cantar, 30 minutos, 3 vezes por semana, e associado também a exercícios de resistência, de 20 a 30 minutos, 2 vezes por semana. E é importante também fazer o encaminhamento desses pacientes para um profissional qualificado. Um outro ponto bem importante que se discutiu são as consequências nutricionais da quimioterapia. Vocês, mais do que ninguém, sabem, né, dos impactos da quimioterapia nos pacientes, então eles vão apresentar diversos sintomas. 80% dos pacientes com câncer vai apresentar pelo menos um efeito adverso da quimioterapia, e a média é que eles apresentem em torno de 3 eventos adversos. E esses sintomas, né, eles estão relacionados também com a redução da qualidade de vida. Mas ela traz que as complicações da quimioterapia, elas são muito pequenas, né, elas têm um menor peso quando a gente compara, por exemplo, com não tratar um câncer. Então, quando a gente coloca na balança, é muito importante que o paciente faça a quimioterapia. E aí ela reforça que é importante, na consulta nutricional, que se ouça as queixas do paciente, né, os sintomas que o paciente relata, mas que também se observe, que se escute o que o cuidador observa, porque nem sempre os sintomas mais comuns são os que o paciente, o que mais incomoda o paciente. E que a intervenção nutricional ela deve ser iniciada assim que o paciente começa a quimioterapia. Então, foi uma mesa bem interessante. Uma outra mesa que falou sobre paciente oncológico foi sobre da Pamela, que falou sobre a experiência dos pacientes no processo de cuidado nutricional. E aí foi legal que ela trouxe vários estudos falando da qualidade de vida nos pacientes com nutrição enteral com câncer. E ela mostrou, né, por esses estudos, que a nutrição enteral ela tem um impacto na qualidade de vida desses pacientes, principalmente com câncer de cabeça e pescoço, né, e com foco principalmente naqueles pacientes com gastrostomia, e mostrou resultados também de estudos com câncer de trato gastrointestinal alto, mas que não foram todos os estudos que encontraram benefícios na qualidade de vida desses pacientes. E ela trouxe, né,
conforme o guideline, que é importante avaliar a qualidade de vida. Claro que os questionários de qualidade de vida apresentam algumas limitações, mas ainda assim é importante fazer essa avaliação. Ela cita o Nutricol, que é um questionário, não é específico para paciente oncológico, mas ele é um questionário para avaliar a terapia nutricional enteral domiciliar. E ele tem 17 perguntas sobre como a terapia nutricional está impactando a qualidade de vida do paciente. E a gente já tem a versão desse questionário traduzido e validado para o Brasil. E para fechar a mesa, ela trouxe também depoimentos de 2 pacientes em uso da nutrição integral. Mudando um pouquinho de condição clínica, né, a sarcopenia, mas também a gente teve foco falando da microbiota intestinal associada à sarcopenia, uma vez que a microbiota intestinal está relacionada com a perda de peso, também vai estar associada com a sarcopenia. Então, o palestrante trouxe essa questão de que ocorre uma alteração na microbiota intestinal com o envelhecimento, então tem redução de algumas bactérias e o aumento dos lactobacilos. Isso vai ter um efeito nos metabólitos dessas bactérias. Então, por exemplo, a gente vai ter um aumento de timal, paracresol e uma redução dos ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o butirato. E aqui nesse estudo do ano passado, a gente tem a análise, né, de ácidos graxos de cadeia curta em pacientes em azul com a massa muscular normal e em roxinho com baixa massa muscular. Então, a gente pode observar aqui uma redução significativa na produção de butirato nos pacientes com baixa massa muscular. Além disso, ele também trouxe um outro estudo bastante interessante, que analisou a ingestão de fibras e relacionou com a massa muscular apendicular e com a força muscular. E ele encontrou que aqueles pacientes que consumiam maior quantidade de fibra apresentavam menor IMC, maior massa magra apendicular, e maior força também pelo hand grip. E aqui, falando um pouquinho, voltando um pouquinho, ele comentou a respeito também, foi perguntado sobre a ingestão de fibra, né? Ele comentou que o maior desafio é que paciente idoso, quando a gente fala em sarcopenia, né, paciente idoso tem uma dificuldade de consumir fibra, normalmente eles consomem menos fibra do que a recomendação, e que a suplementação com fibras poderia ser uma estratégia para a gente garantir o aporte de fibras necessário para esses indivíduos. Com relação à reabilitação e exercício físico em pacientes idosos, o Bauer fez uma brilhante palestra a respeito da importância do exercício para a preservação da massa muscular no envelhecimento. Ele mostrou estudos, né, que os indivíduos idosos apresentam, sim, perda de massa muscular, mas isso acontece principalmente nos indivíduos sedentários. Então, ele mostrou imagens de indivíduos atletas de 70 anos que mantinha uma massa muscular preservada. Então, é importante que se faça exercício para preservar essa massa muscular durante o processo de envelhecimento. E a massa muscular está relacionada também com qualidade de vida, e ele trouxe um estudo bastante interessante falando sobre a contagem de passos que as pessoas dão por dia relacionada com mortalidade. Então, quanto mais passos as pessoas dão, né, os idosos dão, porque esse estudo foi com pessoas acima de 60 anos, menor houve redução da mortalidade. E ele reforçou, então,
que os aplicativos, o relógio contador de passos, os aplicativos de exercício são uma ótima forma de estimular que esses idosos façam exercício e se movimentem durante o envelhecimento. Ele falou de alguns aplicativos, inclusive, que são de universidades. E aqui eu trouxe um dos estudos que ele apresentou, também do ano passado, e eu trouxe só um dos dados, mas o estudo ele é bem completo, avalia diversos pontos, e aqui eu trouxe a avaliação da redução de quedas. Então, esse estudo ele avaliou sobre essas intervenções digitais, né, de inteligência artificial, a inteligência artificial em idosos, e eles observaram, então, que com o uso desses aplicativos, houve uma melhora da função física, com aumento de força nos membros inferiores, aumento da capacidade funcional e da qualidade de vida, e redução das quedas. E aqui, alguns pontos que ele reforça é que nem todos os pontos, nem todos os critérios melhoram em indivíduos saudáveis, né? A gente, quando observa indivíduos com doenças, né, os indivíduos idosos com doenças, a gente pode observar que eles apresentaram melhora também no equilíbrio e na mobilidade. E ele reforça que, dado, né, essa importância do exercício físico durante o processo de envelhecimento, ele deveria ser incluído na prescrição médica, né, ele deveria ser recomendado para todas as pessoas. Mudando de novo de foco, a gente teve uma palestra bem interessante falando de adaptações nutricionais nas diferentes fases do paciente crítico. Então, o palestrante, ele reforçou o quanto é importante reconhecer as fases da doença crítica para adequar a intervenção nutricional, e ele trouxe os resultados do EFFORT Trial, que foi bastante comentado, né, em que ele mostrou que parece que a maior quantidade de proteína piora desfecho em paciente internado na UTI. E aí ele trouxe todo um embasamento de que a gente precisa de uma ferramenta para avaliar essa mudança de fase do paciente crítico, para saber quando que a gente pode aumentar a proteína ou quando é melhor evitar não progredir essa quantidade de proteína. Então, ele trouxe um estudo que ainda não foi publicado, então eu não trouxe as imagens desse estudo, mas seria uma análise secundária do EFFORT Protein Trial, falando um pouquinho sobre essa relação ureia e creatinina nos pacientes críticos. Então, que essa relação, né, tanto a ureia quanto a ureia-creatinina, a relação ureia-creatinina, poderiam ser marcadores para avaliar essa mudança de fase no paciente crítico. E aqui, essa foi uma das conclusões, né, que ele trouxe, então, que a ureia poderia ser um marcador na fase aguda precoce e que a relação ureia-creatinina poderia ser usada na fase aguda tardia e na fase de reabilitação. E ele traz essa conclusão de que as proporções desses marcadores são assinaturas biológicas promissoras para orientar o fornecimento da nutrição interal em pacientes gravemente enfermos. Então, vamos aguardar a publicação a publicação desse estudo que ele apresentou para a gente. Falando um pouquinho de GLIM, o Rocco, ele trouxe, né, o algoritmo do GLIM, falou brilhantemente sobre todos os avanços do GLIM até esse momento, e ele reforçou que o uso do GLIM é para que a gente tenha uma linguagem comum no diagnóstico de desnutrição.
Ele reforçou também que já está na hora, né, que eles vão fazer uma reavaliação do GLIM de 5 anos. Eles tinham também, ele trouxe também, na verdade, esse estudo, essa revisão sistemática com meta-análise do ano passado, que avaliou 20 estudos, mais de 10 mil pacientes, e encontrou uma boa sensibilidade e especificidade para o GLIM, e concluiu que o GLIM tem um potencial para ser usado como um padrão ouro para o diagnóstico da desnutrição. O GLIM, o Rocco estava à frente dessa iniciativa para definição de como que seria diagnosticado a composição corporal desses pacientes, e eles publicaram no ano passado esse material, falando como avaliar a massa muscular nesses pacientes. Então, o ideal seria usar DEXA, BIA, ultrassonografia ou tomografia computadorizada, e caso não tenha disponível nenhuma dessas técnicas, a gente partiria para antropometria, para avaliação física. A Maria Cristina Gonzalez fez uma apresentação bastante interessante de um trabalho que eles estão desenvolvendo para definir quais vão ser os pontos de corte para a determinação dessa massa muscular. Uma outra iniciativa era o desenvolvimento de um guia para identificar a inflamação, e quem estava à frente era o Tommy Cederholm, e ele falou também a respeito do passo a passo, né, para definir esse guideline, e eles definiram, então, por 7 recomendações. Em resumo, né, o que eles definiram é que a inflamação ela deve contar com o julgamento clínico, avaliação da PCR acima de 3 miligramas por litro. Uma outra iniciativa também era a otimização da ferramenta, e a Harriet trouxe essa revisão do conceito do risco de desnutrição dentro do GLIM. Então, foi feito todo um trabalho avaliando os pontos. Aqui eu trouxe o slide em que ela falou das definições que teve aceitação, né, das recomendações, e em breve, provavelmente no final desse ano ou do ano que vem, eles vão publicar esse material. Além disso, uma outra frente do GLIM também era esse grupo de implementação. Eles apresentaram os dados falando sobre a implementação do GLIM ao redor do mundo, e eu trouxe aqui um destaque para o Brasil, que estava entre os países com maior número de pessoas que responderam essa pesquisa. Um outro destaque também para a maior parte das pessoas serem nutricionistas ou dietistas que estão implementando o GLIM nas instituições. Com relação à implementação do GLIM, a gente observa aqui que 26% dos respondedores já têm o GLIM implementado, e 20% estão em processo de implementação. E eles avaliaram também quais eram as principais barreiras para a implementação do GLIM, e o que eles encontraram foi a restrição de recursos, a falta de priorização da organização, um conhecimento insuficiente para implementar o processo para aqueles locais que já usavam o GLIM. E para aqueles que não usavam o GLIM, eles encontraram como
a principal barreira, né, estar usando já outros instrumentos de avaliação. E aí, a palestrante reforça, né, que o GLIM é realmente esse processo de implementação do GLIM é um processo, é um trabalho em progresso, e que essa questão de dificuldade de implementação, dificuldade de identificar, de quantificar massa muscular, de identificar a inflamação, isso é uma questão que necessita treinamento constante. Falando um pouquinho de novos guidelines, a gente teve várias mesas de novos guidelines, mas eu trouxe para vocês o de suporte nutricional nos pacientes polimórbidos. Então, eu achei bem interessante essa imagem que a palestrante trouxe, né? Então, quando você fala de pacientes com várias doenças, tem várias recomendações, várias particularidades, e o mais difícil é você conseguir integrar tudo isso num atendimento nutricional. Então, é bem importante que esse atendimento ele seja individualizado. E aí, falando um pouquinho de recomendação, então, como regra de bolso para quantidade de caloria, eles trazem de 27 a 30 quilocalorias por quilograma de peso, 30 quilocalorias para aqueles pacientes que estão com baixo peso, e que é importante que para esses pacientes seja aumentada progressivamente essa quantidade de caloria ofertada. Com relação à quantidade de proteína, o guideline anterior trazia uma recomendação de 1.0 e o guideline atual trouxe uma recomendação de 1.2 a 1.5, e aqui a palestrante falou bastante sobre o Effort Trial, que trouxe embasamento científico para aumentar essa recomendação. Para aqueles pacientes com doença renal crônica em tratamento conservador, 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso. E é importante que para aqueles pacientes idosos em risco de desnutrição ou desnutridos, seja feito o suporte nutricional tanto durante a hospitalização, com o uso de suplementos nutricionais, quanto após a alta hospitalar, e que essa suplementação, esse cuidado nutricional, deveria ser mantido por pelo menos 2 meses após a alta hospitalar, visto que ele tem um ótimo custo-benefício, vai reduzir mortalidade e os impactos nutricionais da desnutrição. Então, esses eram os highlights que eu gostaria de compartilhar com vocês. E agora eu fico aberta a perguntas. Obrigada.